Boa noite. Meu nome é Clara Reis e hoje eu vou falar um pouco sobre a arte no Brasil no Segundo Reinado. O Segundo Reinado teve início em 1840. O Rio de Janeiro, nessa época, era a sede da corte portuguesa e a cidade destinada a ser o motor da política cultural do Estado. A Academia Imperial de Belas Artes seria porta-voz das imposições de propaganda do governo. As principais obras realizadas nesse período possuem ideais do nacionalismo romântico e do indianismo. O indianismo, no imaginário romântico nacionalista, pode ser caracterizado pela valorização da figura do primitivo, pela representação do contraste entre a cultura europeia e a cultura indígena, e pela representação na figura idealizada do índio do caráter da nova nação, contrapondo-se à civilização da velha Europa em declínio. Entre 1856 e 1862 foi feito o monumento a Dom Pedro I, que foi imperador do Brasil entre os anos 1822 e 1831. A estátua foi feita de bronze e granito pelo escultor francês Louis Rocher e foi uma das obras de maior dimensão e ambição realizadas naquela época. Dom Pedro I está montado em cima de um cavalo dotado de um movimento extraordinário, fruto de um conhecimento anatômico e científico novo na época. Grupos de indígenas são retratados logo abaixo, na base da estátua. Não representam somente o triunfo do império como inimigos derrotados, mas o progresso, o mundo da selva encaminhando-se para a civilização. A primeira missa no Brasil foi uma das primeiras obras feitas por um artista brasileiro expostas na Europa. Ela foi feita por Victor Meirelles, em 1860. Esta obra cita duas pinturas de artistas franceses, uma delas sendo a Primeira Missa na Cabilha, de Horace Vernet, e a outra Primeira Missa na América, de Pharamond Blanchard. Na época, a citação era um dever na pintura de história. O que se buscava na pintura não era a originalidade, mas a comunicação com outras pinturas. O quadro reitera o significado de religião como fundamento do Império Brasileiro. Mas diferente da pintura de Vernet, mostra a imagem de um passado paradisíaco e alude às riquezas de uma terra recém-descoberta, com a cor local, os indígenas, a exuberância da natureza, entre outros. A Moema é uma das obras-primas do indianismo brasileiro e foi também feita por Victor Meirelles, em 1866. Ela retrata a personagem homônima do poema Caramuru, de 1781, de Santa Rita Durão. Esta pintura reformulou a paisagem histórica de tradição europeia e uniu o indianismo ao romance sentimental e ao erotismo, por meio da imagem feminina. O corpo de Moema torna-se a paisagem, por estar posto em primeiro plano. O fundo ensolarado e de cores arenosas não é tão importante. Assim, o tema do nu feminino é reinterpretado. Além disso, é importante ressaltar que o índio, simbolizando o heroísmo, como fundador da nacionalidade brasileira, não está sendo representado aqui. Pelo contrário, o cadáver da jovem índia que se afoga por amor a um europeu representa a versão moderna e americana do mito que só pode ter um final trágico.